para vocês lá na sala de aula, tá? E seguimos, então, agora com essa próxima etapa aí da disciplina de construção e instalações. Assim, ó, gente, eu também conversei com a prof. Carol, eu sei mais ou menos os combinados dela com vocês, tá? Então, daqui por diante, a gente tem, então, a questão do projeto de suínos para finalizar, e a questão, se der tempo, tá? Eu quero ainda trabalhar um pouquinho com vocês sobre a questão das estufas. Bom, então, assim, ó, gente, para iniciar essa parte de suínos, eu sei que alguns, tá, já finalizaram, já fizeram meio que um pré-dimensionamento, fizeram um fluxograma, né? Então, agora a gente vai falar do projeto propriamente dito, tá? Da planta baixa. Mas antes que a gente possa, então, fazer esse projeto, eu quero mostrar, então, para vocês um pouquinho as instalações, né? Não sei se vocês já chegaram a ver esses slides ou não, né? Mas se já viram, vocês me falem, a gente só vai, então, dar uma repassada. E caso vocês ainda não viram, né, eu também vou estar colocando lá no Google para vocês estarem se baseando nesse dimensionamento. Além disso, eu gosto sempre de trazer nessa aula, quando a gente vai falar dos projetos, eu gosto de trazer para vocês uma perspectiva de como que está a questão da produção no mundo, tá? A nível mundial, a nível principalmente brasileiro, porque eu sei que muitos de vocês vão sair daqui, né, do Fronteira, talvez alguns vão seguir outra área, alguns vão estar em dúvida até de que faculdade fazer, por onde seguir, né, então eu quero mostrar para vocês um pouquinho como é que está esse mercado, tá, até para vocês terem, né, uma noção, eu acho que vocês também têm que estar bem informados. Esses dados que eu trago para vocês aqui hoje são dados retirados direto do portal da Embrapa, tá? Então, todo ano, a Embrapa vai atualizando essas informações lá no portal deles, e eles vão criando os infográficos. Eu acho show de bola os infográficos que eles criam, que daí traz uma perspectiva, né, de como que tá o mercado atualmente, tá? Então, e vocês vão me interrompendo aí, pessoal, conforme forem surgindo dúvidas, conforme forem querendo me questionar. Tá. Ok, então iniciamos o compartilhamento da tela. Então, aqui, que nem eu falei para vocês, ó, pessoal, esses infográficos que eu vou trazer aqui nos slides, eles estão aqui, ó, tá? Aqui dentro do portal da Embrapa, né, tá? Então, vocês podem até digitar no Google, Embrapa Infográficos, e aí vai vir aqui, e vai aparecer, então, os mapas e infográficos que eles têm, e por ano. Então, geralmente, eles fazem a atualização ali em abril, tá? E aí vem todos os tipos de infográficos de acordo com o tipo de carne, né? O tipo de produção, então tem de bovino, de frango, de suíno, milho, soja, bem legal isso aqui. Até se vocês depois um dia precisarem fazer algum trabalho, né? Enfim, ou querem ter uma noção de como é que tá a situação, tem aqui dentro desse site, tá? E aí, quando a gente clica em cima dos links, vai aparecendo, então, os infográficos. Olha, pessoal, é bem legal, bem dinâmico, assim, é bem show. E, então, eu trouxe para vocês já esses gráficos aqui dentro do nosso material. Eu vou estar colocando esse material, então, lá na sala para vocês, tá? Eu acho que vocês não tinham tido acesso a esse material aí da parte de instalações de suínos, ou tinham, pessoal? A prof. Carol chegou a compartilhar, ou eu cheguei a compartilhar? Esses slides, não. Ela compartilhou um outro, que provavelmente foi ela que fez. De suínos? Sim. Tá. Uhum. Não, deve ser parecido, então. Tá? Bom, então, o que a gente tem aqui, pessoal? Primeiramente, isso são os dados mais atualizados. A gente tem a participação da produção brasileira no mundo,
tá, da produção de carne, tá? Produção e exportação. Então, vejam que o nosso país hoje, se a gente for analisar, ele está em quarto na produção suína, tá? Em terceiro na produção de aves e em segundo na produção bovina. E já em termos de exportação, veja só, tanto a parte de bois quanto de aves, a gente está em primeiro lugar a nível mundial, né? Com uma participação de 32% no mercado de aves e de 21% no mercado de bois, né? No mercado bovino, e 9% de exportação a nível suíno, tá? Então, quarto lugar, tá? Eu acho que é bastante válido isso aqui para vocês terem uma visão de como que o nosso país é grandioso, né, nessa parte de produção e exportação, né, a nível mundial. Já com relação ao consumo, né, brasileiro de carne e ovos per capita, eu acho legal trazer isso aqui para vocês também, porque a cada ano isso vem mudando, tá? Tem períodos que o consumo de suínos aumenta bastante, tem anos, né? Tem anos que diminui, aí aumenta o bovino. Então, se a gente for comparar, ó, tá aqui a unidade por habitante ano, tá? 230 ovos em média, tá? É consumido. Então, houve um aumento do ano de 2018 para agora. A questão do suíno, então, decaiu, diminuiu do ano passado para agora, tá? Então, em média de 15 quilogramas habitante ano. Então, aves, 42 quilogramas habitante ano e boi, 39 quilogramas habitante ano. Se a gente for analisar, a gente tem que levar em consideração que aqui está sendo considerado toda a população brasileira, né? Então, a gente sabe que tem muitos brasileiros que não consomem carne, né? Diariamente, que nem até nós, às vezes, né? Mas a gente, aqui no sul, principalmente, a gente é mais acostumado a estar consumindo carne diariamente, tá? Mas tem população aí que a base da alimentação deles diária é arroz e feijão, e nem sempre tem ovo, nem sempre tem carne, né? Então acaba que decai, né? Mas se a gente fosse fazer um comparativo só do Rio Grande do Sul, aí da região sul, talvez essa perspectiva seria bem diferente, né? E também tem a questão das pessoas que hoje estão deixando de consumir carne, estão deixando de consumir, estão se tornando vegetarianos ou até veganos, né? Então, isso também diminui esse consumo, tá? Mas só para a gente ter uma noção que hoje ainda o frango é o mais consumido, né? Depois o boi e depois o suíno, né? Aqui, então, o mercado brasileiro de frango de corte, ovos e suínos, tá? Então, vamos falar um pouquinho de suínos. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês. Então, 2 milhões de matrizes alojadas hoje existe aqui no nosso país. 3,98 milhões de toneladas de carnes produzidas, então, a nível mundial, quarto lugar. 750 mil toneladas de carne exportadas. E o consumo nacional, então, de 15,3 quilogramas de carne per capita, tá? Os principais destinos, então, da carne suína, 81% é o mercado interno e 19%, então, exportação, tá? Aqui, então, a nível mundial, tá? Tem os países nos quais a gente mais exporta, tá? Então, em primeiro lugar, a China, tá? 248.799, tá? Depois, isso em toneladas, né, gente? Depois, então, o nosso principal é a China, depois Hong Kong, com 162.824. Depois o Chile, Uruguai, Rússia, Singapura, Argentina, Angola, Geórgia e Vietnã. Então, vejam que até para o Vietnã o nosso país exporta, né, carne suína. Então, se a gente for olhar ali, tanto o frango quanto o suíno, o principal mercado para nós, né, para nós brasileiros é a China, tá? E já os ovos já muda um pouquinho o cenário, né? Então, Emirados Árabes é a principal
parte da exportação brasileira de ovos. Com relação ao abate de suínos, né? Então, a gente tem um aumento, tá? De abates, comparado do ano de 2000, 2010 e 2019, né? Houve um crescimento. E a principal região, né, de abate de suínos está também aqui na região sul. Se a gente for olhar comparado com o restante do país, realmente aqui na região sul, bem mais do que nos outros locais aí do nosso país, né? Então, gente, é bem legal isso aqui, né? Para a gente ter um panorama a nível nacional de como que é a questão do abate, a questão da exportação, né? Tá? Aqui, então, tem uma demanda per capita por produtos cárneos de 93 a 2020, então, olha só, houve um crescimento gigantesco, né? China, principalmente, e América Latina num todo, tá? E aí, agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre as instalações para os suínos. Então, aqui vocês já devem ter visto o material da Prof. Carol. Então, aqui fala um pouquinho sobre a questão dos princípios básicos, né, para se manter, para se fazer a questão suína, tanto a questão de aves e a questão de suínos, a gente tem que ter bastante cuidado, porque eles sofrem muito com a questão do calor, tá? E a gente sabe aqui na nossa região que quando faz calor é um calor insuportável, né? Imagina para nós, imagina para os animais, então é muito pior, tá? Então, alguns princípios básicos que a gente tem que ter quando a gente vai fazer a instalação. A gente tem que cuidar a questão da localização, né? A orientação, né? Principalmente a questão solar dos suínos é muito imprescindível, né? A questão do tipo de cobertura que a gente vai estar utilizando, tá? A área circundante e o sombreamento, tá? Então, aqui, alguns princípios básicos que a gente vai ter que respeitar. Com relação à localização, tá? Então, a localização, a gente tem que permitir a alocação da instalação e da sua possível expansão. Por quê? Bom, eu não posso limitar o meu negócio, né? Então, daqui a pouco, eu faço uma instalação muito próximo de outra instalação, por exemplo, e daqui a pouco eu preciso fazer uma ampliação e não tem como. Então, isso eu tenho que respeitar, tá? Então, eu tenho que fazer um bom planejamento, né? Respeitando, então, as exigências do meu projeto, cuidar a questão da biossegurança, a proteção ambiental e a questão da topografia, pessoal, de preferência uma topografia plana ou levemente ondulada, tá? Por quê? Porque a gente tem que construir, né, instalações bem amplas, tá? E além disso, então, se a gente for ter uma topografia que não é tão plana, a gente vai ter um gasto muito elevado com a questão de terraplanagem, a questão, né, das águas, quando tem as chuvas, né? Então, tudo isso eu tenho que cuidar, tá? Para realmente diminuir o meu custo e não ficar tendo que fazer muitos trabalhos de terraplanagem, ok? O que significa biosseguridade? Então, engloba um conjunto de práticas de manejo e normas rígidas que, seguidas de forma adequada, reduzem o potencial para a introdução de doenças na granja e a transmissão dentro delas. Então, a gente sabe que a questão suína, a questão de aves, tem bastante doenças, né, pessoal? A questão das gripes, a questão de que os animais, eles são bastante... tem um sistema, né, bastante sensível. Então, qualquer coisa, se vai contaminar um, vai contaminar vários. E isso acaba gerando realmente um prejuízo enorme para o produtor, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De coisas que a gente pode, de atitudes, de coisas que a gente pode pensar antes de fazer a construção, né? Por exemplo, a questão da barreira verde, né? Por que a barreira verde? A gente sabe que os suínos, né, eles têm bastante, as fezes deles, enfim, têm um odor muito forte. Então, se a gente tem uma propriedade próxima do nosso galpão ou próximo de uma rodovia, a gente tem que pensar na questão das barreiras verdes realmente para diminuir, né, esse odor,
tá? E também a questão do isolamento acústico, que ajuda bastante, caso fique próximo de uma rodovia, né? Então, as cercas de isolamento. Oi? Sim? Prof, Oi. essa parte dos slides a gente já teve, desde a parte lá de localização, eram igual. Não, pera, desde a parte de localização, primeiro, princípios básicos, é igual os slides, desde essa parte dos princípios básicos. Localização, então, vocês já tiveram também do ar? Ela só retirou a primeira parte dos slides lá dos infográficos. Tá. Uhum. Então, vamos adiante. Não vou ficar passando isso aqui com vocês, né? A questão da orientação, então, de leste a oeste, né? E aqui essa parte das dimensões também? Sim, ela passou a partir. Deixa eu só ver aqui certinho, mas a partir de um dos slides ela passou meio corrida porque a aula estava acabando. A partir Tá. de dimensões das instalações, ela começou a acelerar na parte do terceiro slide. Aqui, então, seria do comprimento? Isso, a partir Será? daí ela começou a acelerar porque estava acabando a aula. E daí depois não teve mais? Não, aí depois não teve Ah, mais, mas então ela tá. passou todos até o final dos slides. Ela passou até o final, mas acelerado. Tá. Uhum. Beleza, então vamos dar uma repassadinha aqui. Então, comprimento, né? A cobertura. Isso que eu estava falando para vocês, então, lá no começo, né? A cobertura, tá? A gente tem que cuidar e, de preferência, escolher algo que tenha uma boa resistência térmica, preferencialmente telha cerâmica, tá? Ou então prever a pintura da parte superior, tá? Com uma cor branca, tá? Por quê? Porque a cor branca, ela vai refletir a luz solar, ela não vai absorver a luz solar, tá? E aí acontece que não fica tão quente dentro do galpão, isso ajuda bastante, tá? Sempre fazer esse tipo de previsão com tintas, né, com a pintura, de forma que ele não absorva a luz solar, mas sim que ele reflita a luz solar, tá? A utilização de forro, tá? Então, atua como proteção contra a radiação recebida e emitida pela cobertura para o interior da instalação. Então, existem hoje mantas térmicas que a gente pode colocar também, tá? Na cobertura. Então, uso de isolante sobre as telhas, que é o que eu acabei de falar, tá? Uso de isolante sobre as telhas de poliuretano, poliestireno, lã de vidro ou similares, então isso a gente encontra no mercado, né, para fazer esse tipo de isolamento. E também outra coisa, pessoal, isso aqui funciona super bem, um pé direito alto, tá? Por quê? O pé direito alto, ele faz com que o telhado, o forro, ele fique mais longe, né? E automaticamente, então, tenha uma maior correnteza de vento, né, naquela propriedade. Então, isso ajuda um monte. Vocês podem ver até nas casas, quando a gente tem o pé direito baixo, aquela casa ela tende a ser mais abafada, mais quente, né? E o pé direito alto faz com que aquela casa tenha maior circulação, seja mais fria, tá? Aqui, então, tem o cálculo do lanterninho, tá? Então, como fazer, né? O lanterninho, então, ele tem que ser abertura de 1/10 L. O que que quer dizer o L? O L é o vão, a largura total do meu galpão, tá? Então, o meu lanterninho tem que ser a largura, né? Então, 1 dividido por 10 vezes a largura do meu galpão, tá? É assim que a gente faz o cálculo do lanterninho. E a altura ali, que altura que ele vai ficar do forro até a abertura ali, então vai ser essa partezinha aqui, 1/20 vezes, então, o meu lanterninho, minha largura, perdão. O que mais? A área circundante, então, pessoal, tá? De preferência, um plantio de grama, tá? Ao redor, que tenha crescimento rápido, que feche bem o solo, que não permita a propagação de outras plantas e que seja constantemente aparada, tá? A área circuncidante ainda, a gente tem que construir uma canaleta ao longo de toda a instalação,
de 0,40 ou 40 centímetros de largura, com declividade de 1%, revestida de alvenaria de tijolos ou de concreto pré-fabricado, tá? A rede de esgoto deve ser em manilhas ou tubos de PVC, sendo recomendado diâmetro mínimo de 0,30 para as linhas principais e de 0,20 para as secundárias, tá? Sombreamento, então, aqui tem uma imagem de como deve funcionar o sombreamento, prevê sombreamento através de árvores, então, né, de preferência. E aqui, então, a gente tem as instalações por fases. Bom, essa parte aqui, pessoal, é a parte principal, porque é o que vai, então, basear o nosso projeto, tá? Então, eu vou colocar lá no... Eu vou fazer assim, ó, porque a Prof. Carol me falou que ela geralmente falava para vocês fazerem como vocês queriam, né? Assim, eu não sei se o de suínos também foi assim, que vocês escolhiam a dimensão, as etapas. Suínos foi assim? Sim. Vocês escolhiam? Sim, nós escolhemos a quantidade de marrãs que queria ter, enfim, de tudo. Tá, beleza. Mas aí vocês já têm mais ou menos pronto esse pré-dimensionamento, né? Eu sim, os outros eu não sei. O croquis e o fluxograma eu já tenho pronto. Tá. E aí, então, esse croquis e esse fluxograma, vocês colocaram as etapas e quantas, por exemplo, quantas matrizes tinha, quantos filhotes, enfim, quantos. Hã? Tem que fazer. Todos os cálculos, basicamente, que tem que fazer, tipo, para tantos, quanto a área que vai precisar. É tipo, os tantos metros para tantos porcos, tipo, tudo aquelas contas, tudo pronto já. Tá, show. Então, na verdade, agora é só fazer o projeto, né? É. No meu caso, acho que sim. Para Tá. mim também. Uhum. Não, legal, então. Então, o que que nós vamos ter que fazer, tá? Isso vocês já postaram lá na sala, então, é isso? Já foi enviado para ela ou foi postado lá? A data já passou, se eu não me engano. Certo. Aí já foi Uhum. postado. Tá, beleza. Então, o que que nós vamos ter que combinar? Porque a gente tem a situação de baias coletivas ou baias individuais, né? Para as fêmeas, a gente pode optar. Para os machos, então, recomenda-se sempre baias individuais. Por quê? Pela questão da briga, né, que acontece entre eles, né? Eles acabam se machucando e isso é prejudicial. Como é que eu fazia, então, nos outros anos, tá, pessoal? Nos outros anos, eu fazia uma definição das etapas. Então, o que que a gente tem? A etapa da pré-cobrição e gestação, né? Depois a gente tem a etapa da maternidade, aqui então tem uma imagem mostrando, né, uma visão geral de como que é, quando são baias coletivas, né. Na gestação, então, geralmente baias individuais, tá? Que tem algumas imagens. E aqui, então, tem os cálculos, né, da gestação individual, das leitoas em baias coletivas e do macho. Aqui são as áreas, então, que vocês utilizaram para fazer os cálculos, certo? Sim. Tá. O número de animais por baia, então. A maternidade, então, tá individual. A gente tem que prever, então, um espaço para a leitoa e para os porquinhos, para os leitõezinhos, certo? Além disso, um espaço, então, para colocar o escamoteador, né? Onde eles vão ter, então, a possibilidade de estarem ali, se aquecendo e tudo mais, tá? Então, tem que ser previsto parte para a leitoa, parte para os leitõezinhos dos dois lados ali, e mais o camoteador, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó, pessoal, de como que fica, né? Então, ali tem o bebedouro, né? Tem o comedouro, tem a dimensão ali para os porquinhos, para a leitoa. Cuidar sempre a questão do piso aqui, tá? Porque não pode ser largura muito grande, por causa que os leitõezinhos têm as patinhas menores, então eles podem ficar presos, né? Sempre cuidar para fazer, então, um piso bem, tenha um conforto para eles, tá? Aqui alguns exemplos de escamoteador, tá? Tem dois tipos. A questão, então, da maternidade, tem que ter o forro, né? Tá? E aí, o piso foi o que eu acabei de falar para vocês.
Depois, então, a gente tem a etapa da creche, tá? Então, onde vão ficar os leitõezinhos até entram aos 21 dias, né? De 21 a 28 dias, saem com 62 dias ou com 25 quilos, tá? Eles também têm que ser separados em lotes de homogeneidade, né? Então, não pode colocar leitãozinho super nutrido com os desnutridos, porque daí não vai ficar legal. E aí, por fim, então, o crescimento e a terminação, tá? Então, vocês vão colocar, vocês escolheram fazer até a terminação, ela exigiu, ou vocês podiam escolher? Só para eu entender. Ciclo completo, que é até a terminação. Show de bola. Uhum. Não, beleza, então. Então, pessoal, como é que vai ficar, tá? Agora vocês podem dar início. Profe, Oi, pode falar. eu vi que ela, para algumas pessoas, ela liberou fazer um tipo só. Uma etapa só? Uma etapa só, é. Mas o que ela passou na aula era que é pra fazer todos, né? É que Daí, o- se ela Pra falou fazer que todas, ela tipo liberou assim, eu entrei em contato com ela, aconteceu assim, eu entrei em contato com ela, perguntei, né, se podia fazer uma etapa só, e ela disse que não, que tinha que ser todas. Aí meu colega veio pedir ajuda pra mim corrigir o dele, e eu disse que estava errado porque ele tinha feito uma etapa só, então ele me mandou o print que ele perguntou pra professora, a professora disse ok, que ele podia fazer uma etapa só. Então assim, ó, é injusto isso aí, né, prof? é Uhum. bem injusto no caso. Tá. Então, eu acho que a gente poderia fazer assim, ó. Que a gente poderia fazer, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eu acho que a gente pode, então, já que vocês ainda não fizeram o projeto, né? Vocês só fizeram o dimensionamento, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, então. Eu vou combinar com vocês da gente meio que fazer. Só deixa eu parar o compartilhamento aqui só um pouquinho. Tá, pronto. Eu acho que a gente poderia fazer assim, então, a gente, não sei, podemos chegar num consenso da gente combinar as etapas, tá? Eu acho que para vocês que já fizeram o dimensionamento, show de bola, né? Vocês aprenderam a dimensionar, show. Agora, como a gente tem que fazer o projeto, tá? Não vamos, de repente, então, fazer tudo o que foi dimensionado, né? Vamos fazer uma parte desse projeto, do início até o fim. Nos outros anos, eu fazia sempre assim, ó, a gente fazia a parte da pré-cobrição, tá? Da maternidade, e da creche. A gente não fazia a terminação, parava na creche, tá? Então, daqui a pouco, eu acho que a gente poderia fazer isso. A gente iniciar com pré-cobrição, né? Maternidade e creche, só, tá? E aí, de repente, a gente escolhe, né? Os valores e faz meio que todo mundo parecido, para não ficar também tão pesado, né, para vocês, gurias, que vocês já fizeram toda essa parte, e para os outros que estão daqui a pouco super atrasados, não vão dar conta, né, se a gente fizer calcular tudo, não sei o que vocês acham. Prof, Opiniões? sei lá, eu acho meio. Não sei, porque, tipo, querendo ou não, a gente levou um tempo para fazer todo esse pré-dimensionamento, levou um tempo para fazer o croquis e todas as outras coisas. E, tipo, eu acho que as gurias que fizeram também concordam comigo que é meio injusto os outros, tipo, poder só fazer uma parte. Tipo assim, prof, quem não ia tem pedir uma tudo parte, pronto, na vamos realidade. dizer, Aham. mantém o que já tem, porque que nem a gente já tem pré-dimensionado tudo. E Tá. daí quem fez uma parte só faz isso que a prof disse, que daí também não vai sobrecarregar, né, prof? Prof tem que E não vai desenhar ficar tudo. tão pouco, né? E não vai ficar tão pouco, né? Porque igual fica bastante, né? Tá. Não, eu acho que é por aí, então. Então, assim, ó, gurias, como vocês já têm tudo pré-dimensionado, tá? Deixa como tá. E vocês seguem o projeto a partir daí. E aí, os que não fizeram o pré-dimensionamento, eu vou igual exigir esse pré-dimensionamento, mas daí a gente define um valor mais fixo, tá? Então, eu vou colocar com quantos animais vocês fizeram?
Vocês se No lembram? meu, eu peguei 300 cevados, mas é que meu terreno é enorme. É o ali do lado da escola, aquele terreno. Ali na Tá. entrada da escola. Então, tu fez o quê daí? Eu não entendi o que tu falou primeiro. Cevados, que é a partir do cevado que tu consegue definir as marrãs e, se eu não me engano, deu 200 e alguma coisa de marrãs. Tá. Uhum. Tá. E quem que mais que tem pronto, Bianca? Eu tenho pronto, mas tá guardado, prof. Depois eu olho. Tá. Uhum. Profe, Hum. eu fiz, tipo, todas as etapas, mas em pequena escala. Eu não fiz, tipo, um grande projeto com Eu grandes também, tipo, lá quantidades da de escola animais. eu fiz. Porque como era, assim, vamos dizer, desenhar tudo, né, acaba sendo muita coisa. Daí se fizesse já em grande escala, tipo, ia fugir do papel. E eu não gosto de ficar colando papel e coisa. Eu já fiz em menor escala, mas eu fiz todas as etapas. Mas quantas matrizes, com quantas matrizes tu inicia? Quantos machos? Eu tenho, se eu não me engano, deixa eu achar o desenho aqui, prof, que eu mandei foto. Viu, prof? Eu também fiz assim. E quantas matrizes tu tem, Alan? 300 matrizes e 6 machos. Tá. Uhum. Tá. Eu acho que então, assim, ó, para quem não fez, eu vou postar lá uma orientação de como fazer, tá? Mas vou exigir igual todas as etapas, tá bem? E esse pré-dimensionamento também vão ter que me apresentar, tá, pessoal? Porque, que nem a professora Carol falou, ficou, acho que em PPDA, quem não entregou, uma coisa assim, eu tô bem perdida ainda, tenho que me inteirar disso aí. Mas, enfim, vamos combinar, tá? Eu vou entrar lá, vou olhar bem certinho o que foi entregue, o que não foi entregue, e aí eu vou fazer uma listinha pra gente tá se organizando com relação a isso, tá? E aí, então, vocês podem ir dando o início, tá? Já a esse projeto, tá? E aí vão me mandando. A gente vai fazer também etapas de assessoramento, tá? Então, como dar o pontapé inicial para vocês que já estão prontos com pré-dimensionamento, vocês sabem como começar, né? Ali a Bianca, a Ana, a Débora, o Alan. Profe, Oi. eu fiz com 29 matrizes. Uhum. E quantos machos? Peraí, deixa eu achar. Tu ia falar alguma coisa, Ana? Profe, eu também fiz assim em pequena escala. Uhum. Não tem Daí deu problema, assim gente. umas 6 matrizes, mais ou menos. Só um Profe, pouquinho que eu não tô travou. em casa, eu não tenho, tipo, anotado quantos animais, né? Mas eu tenho uma área de pré-cobrição, tenho na maternidade 3 para 3 animais, né? 2 machos, 5 áreas de crescimento e terminação, 2 creches e uma área para doente. Eu botei também administração e farmácia. Tá. Uhum. Não, show de bola. Uhum. Tipo, eu não fiz muitos animais assim, né? Mas, tipo, Não, então assim, tô ó, quem bem tem inteiro. pronto, quem tem pré-dimensionado, já vai começando a fazer, vai começando a fazer o desenho, tá? E aí, quem ainda não dimensionou, pessoal, você tem que finalizar isso aí. Eu acho que, de repente, eu vou, então, determinar a quantidade e vocês vão fazer o quanto antes para terminar isso aí, né? Para a gente já começar todos juntos a fazer o projeto, tá? Prof, Oi. o que eu ia falar antes é que assim, ó, meu terreno ele é maior e eu sei que tem mais gente que tem o terreno anterior, porque ela autorizou pegar o meu terreno anterior, que é maior, ele é um tamanho enorme, digamos assim, não entra numa folha A4, A3, que é a maior. Aí ela autorizou a fazer o croquis fora de escala, aí o desenho que seria a planta baixa numa escala menor, tipo de 1 para 500, e aí depois desenhar cada localzinho mais próximo, numa de 1 para 100,
Que daí A ela gente fazia enxergaria assim também. Eu fazia assim também nos outros anos, né? A gente pegava uma folha A3 e tentava colocar tudo dentro da folha A3. Nem que a gente tivesse que fazer escalas diferentes para cada tipo de projeto, né? Porque geralmente os galpões a gente vai ter que fazer numa escala maior, né? Para caber. E aí, tipo, escritório, esses ambientes menores. Não, a ideia é essa, gente, que a gente faça, então, numa folha A3, tudo, tá? E aí vai alternando a escala. Então, quando for uma escala de galpão, pode fazer uma escala 1 para 200, 1 para 300, 1 para 500, de acordo com o tamanho, né? E quando for o escritório e tal, daí pode fazer numa escala 1 para 50 ou 1 para 100, daí para poder caber, então, todas as etapas na folha, tá? Como é que vocês vão saber? Prof, como é que eu vou saber se cabe tudo? Então, vocês já têm pré-dimensionado. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o somatório dos valores, né? Os metros quadrados, e aí vocês vão ver quantos metros quadrados tem a folha, tá? Quantos metros quadrados daria mais ou menos, para ir, então, colocando isso dentro da folha, tá? Por exemplo, eu vou colocar o meu galpão ali no canto esquerdo da folha, na vertical, na horizontal, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Bom, o meu galpão tem X metros, né? Aí, vocês vão ver quantos centímetros tem a folha, né? A partir de quantos centímetros tem a folha, de quantos metros tem o galpão, aí vocês vão, então, decidindo a escala. Se eu jogar numa escala 1 para 300, vai caber? Daí vocês vão medindo e vão vendo se cabe na folha. É mais ou menos assim que vocês vão ter que fazer para poder caber todo o projeto, né? Muito obrigada, era isso mesmo. Assim que vocês vão ter que fazer daí, tá? Vocês pegam a área total do galpão. Bom, o galpão tem, sei lá, 300 metros quadrados, tô chutando, né? Aí a folha tem tantos centímetros de altura e tantos centímetros de largura, tá? Então, vocês façam assim, façam numa folha de rascunho, mais ou menos, a organização do projeto. Daí, vocês vejam, então, geralmente, assim, gente, o galpão é que vocês. Tem gente que fez menorzinho, tem gente que fez maior. Por isso que geralmente eu gosto de fazer um projeto só para todos, porque daí a gente vai ajudando cada um, né, a dimensionar melhor dentro da folha o projeto, sabe? Mas bem tranquilo, não faz mal. Vamos dando um jeito. Aí a gente coloca geralmente na escala 1 para 300 ou 1 para 500 os galpões, tá? E já os escritórios e tal, tem que ser na 1 para 50 ou na 1 para 100, porque senão não tem nem como a gente demonstrar nada, né? Porque é muito pequenininho daí. Aí tu não consegue fazer nada, nem traçar uma parede, tá? Mas assim, conforme vocês vão começando essa organização, vocês podem me chamar no WhatsApp, que daí a gente vai conversando e vai ajustando, bem tranquilo. Porque esse pontapé inicial é o mais difícil, né? Fazer o projeto caber na folha. Mas aí depois a gente vai conversando e vai assessorando, eu vou auxiliando vocês, tá bom, pessoal? Tá bom, Sônia. Então, por hoje acho que seria isso, tá, gente? Eu vou colocar também lá na sala de aula a gravação da aula, vou colocar esses slides para quem ainda não tem. E aí podem ir colocando os nomes de vocês aí no chat, que daí eu vou esperar para finalizar a gravação. Eu ainda não parei. E aí, depois que a gente terminar esse projeto aí de suínos, a gente vai, então, fazer o de estufas, tá? Legal que já tá bem encaminhado, então vai dar tempo da gente finalizar os dois. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, prof. Tchau, Sônia. Tchau, prof. Profe, Pode falar, Débora. a gente vai fazer aquela maquete da estufa ou não? Vamos ter que ver como é que vai, né, Débora? Porque esse ano tá bem estranho, assim, né? Eu vou ver como é que vai o encaminhamento desse projeto de suínos. Se a gente consegue terminar ele meio logo, daí vamos tentar, né? Por quê, Débora? Não, porque eu acho legal, eu gosto de fazer maquete. Uhum.
Uhum. É, que daí provavelmente teria. Ano passado, como é que a gente fez? A gente fez em grupos, né? E daí esse ano eu acho que vocês nem estão fazendo trabalho em grupo, né? O de topografia foi em grupo. É? É A que gente não conseguia, pelo menos eu não conseguia fazer sozinho, daí cada um sabia um pouquinho, a gente conseguiu entregar. Não sei se estava certo, mas ela deixou, assim, a prof, ela deixou livre para quem queria fazer individual e para quem queria fazer em grupo. Então, tipo, que nem, sei lá, eu aqui foi bem difícil eu me encontrar com alguém agora na pandemia, sabe? Então, tipo, eu fiz individual. Aí, por exemplo, a Bianca, eu, se não me engano, foi o Lucas e a Leti, né, Bi? Fizeram junto, porque era mais fácil de eu, o se Lucas, o encontrar. Alete e a Borto. Pois é. Ela deixou, tipo, livre pra gente fazer ou em grupo ou individual. É, isso, prof, tá bem, assim, opcional, né? Essa Tá. questão de fazer em grupos ou não, né? Porque vai dar condição de cada um poder se encontrar com o pessoal, né? Não, tranquilo, então a gente pode combinar daí. Vamos indo, vamos ver como é que vai o desenvolvimento desse projeto agora e tal. E aí depois a gente vê, mas de repente, se der tempo, vamos fazer sim a maquete. Eu também, eu amo, né, essas maquetes aí de estufas e, meu, fica muito show, né? Daí vamos combinando, bem tranquilo, tá, pessoal? Não vamos se estressar com isso. Se der tempo, a gente faz, e se não, daí a gente só vai ver realmente o conteúdo em si, daí a gente vai fazer aqueles cálculos do material, né, para fazer as estufas, tá? Tá bom, prof. Obrigada. Vamos falando então. Até mais, gente. Tchau. Beijo.